Eu acho que o Lula está realizando esse sonho, porque ele tem um filho que é realmente peixinho. Então, o grau de picaretagem, o grau de costume com escândalos é notório. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Estou tentando comentar isso desde do programa de terça-feira, só que com todos esses escândalos acontecendo, tem ficado difícil fazer o Paulo Figueiredo Show em 1h, 1h20, que é o que eu normalmente tento. E todo dia tem reunião de pauta e a gente fala assim, vamos fazer a pauta, e não dá, porque tem muita coisa para falar. É PL da misoginia, é Banco Master, é INSS, é guerra no Irã, é domiciliar do Bolsonaro, tá todo mundo e o Brasil pegando fogo, acho que o Irã pegando um pouco mais de fogo do que o resto dos lugares. Mas eu confesso a vocês, tem um caso que me interessa muito, que eu acho que a direita não tem conseguido dar atenção o suficiente, que é o caso do Lulinha, né? Parece que no meio desse turbilhão de coisas, tem alguns pontos importantes que acabam ficando perdidos, e no final das contas a gente acaba perdendo o fio da meada e perdendo o grau da gravidade de algumas coisas. Vamos falar sobre o Lulinha, e a gente tem que arrumar um pouco a casa nesse tema, né? Vamos pelo óbvio. Lulinha, que é o filho do Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, é o filho mais velho do Lula, e como filho de peixe, peixinho né? Então, o filho do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro são pessoas honestas, corretas, patriotas. A gente está vendo aí o meu amigo Flávio melhor do que o pai. Eu acho que todo sonho de um pai é que você ouça que seu filho é melhor do que você. Eu, pelo menos, espero isso das minhas filhas, que alguém diga, Paulo, você é um cara muito legal, mas as suas filhas são mais legais do que você. Eu espero muito isso para elas. Eu acho que o Lula está realizando esse sonho, porque ele tem um filho que é realmente peixinho. Então, o grau de picaretagem, o grau de costume com escândalos é notório, né? Ao contrário de quem é mais jovem, os escândalos, as pessoas mais jovens aqui que estão assistindo o programa, elas podem pensar que os escândalos do Lulinha são novos, mas não são. Não começaram hoje, né? O Lulinha, ele é formado em biologia. Aí, Richard, o Lulinha é seu colega, né? E até 2003, ele trabalhava no Parque Zoológico de São Paulo e tinha uma remuneração na babesca, que na época, não vou corrigir aqui pela inflação, mas era alguma coisa como R$600 por mês, tá? Então significa que hoje ele ganha, sei lá, uns 2 contos por mês, uma coisa pouco menos. Naquele mesmo ano, 2003, vocês devem lembrar que o pai dele, Lula, foi eleito presidente da República pela primeira vez. E aí, como num passe de mágica, você vê que, assim, quase de uma forma tão impressionante quanto a carreira jurídica da Viviane Bastos de Moraes, as coisas começaram a mudar para o Lulinha. Entre 2004 e 2005, o Lulinha já não era mais limpador de jaula em zoológico. Ele fundou uma empresa chamada Game Corp. E por muita coincidência, digamos assim, em janeiro de 2005, a Game Corp recebeu um investimento de R$5 milhões daquela época, tá? Hoje, sei lá, R$20 milhões, estou fazendo uma conta redonda aqui, da finada Telemar. Tá? A Telemar, por sua vez, por coincidência, essas coisas do destino, recebeu naquele mesmo ano R$215 milhões de financiamento do BNDES com recursos públicos para fazer investimento no setor de telefonia. Então você vai lá, aporta R$5 milhões na empresa minúscula, na startup inexistente do limpador de jaula, que é filho do presidente da República, e alguns meses depois você recebe um financiamento de R$215 milhões do governo federal, que é chefiado pelo pai da pessoa para quem você deu os R$5 milhões. Eu acho que foi um bom negócio para a Telemar. Né, se vocês, foi um caso muito divulgado à época. Se vocês têm um pouco mais de memória, né, 2005, 2006, 2003, essa época eu estava começando a trabalhar na política e chegou a ser, aí como vocês estão vendo, a capa da Veja. Né? O Lula passou a chamar o Lulinha, o Lula começou a dizer que não tinha culpa
que o filho dele, na verdade, era uma espécie de Ronaldinho dos negócios. E Ronaldinho, que vocês lembram, daquela época, o Ronaldinho estava jogando pra caramba. 2006 talvez tenha sido a melhor temporada do Ronaldinho. Coitado do Ronaldinho. No Barcelona. Naquela época ele estava jogando pra caramba e o Lula disse que o Lulinha era o Ronaldinho dos negócios. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Esse caso também foi tratado em outras CPIs, se vocês não lembram, e nessa época que eu comecei a trabalhar na política, olha como o mundo mudou, né? Nessa época, o Eduardo Paes, à época era deputado federal, tá? E muita gente fala assim, pô, Paulo Figueiredo, é verdade que você trabalhou com o Eduardo Paes? É verdade, nessa época eu comecei a trabalhar com ele. Ele foi para cima do Lulinha, o Eduardo era um cara vorazmente contra o Lula, foi para cima do Lulinha e a briga foi feia. Foi tão feia que Lula e a dona Marisa odiavam o Eduardo Paes. Odiavam o Eduardo Paes. Sérgio Cabral, que era o melhor amigo do Lula e do PT, né, governador do Rio de Janeiro, tinha acabado de ser eleito governador do Rio de Janeiro, terminou naturalmente preso, como toda essa galera. O Sérgio Cabral endossou o Eduardo para ser seu candidato, mas como ele tinha uma aliança com o PT, ele não podia ter o Eduardo Paes como candidato sem a bênção do PT e do Lula. O PT, na época, estava lançando o Alessandro Molon para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Terminou com o Eduardo Paes tendo que escrever uma cartinha, se humilhando e pedindo desculpas à dona Marisa e ao Lulinha. Né? A dona Marisa, que nada, a dona Marisa, ex-esposa do Lula, para os mais novos que não lembram. O Lula tinha uma esposa bem mais digna do que a atual, que já veio a falecer, mas foi assim que o Eduardo Paes conseguiu o apoio do Sérgio Cabral e do PT à campanha dele à Prefeitura do Rio. E eu me lembro do Eduardo Paes, nessa época, a gente andando pelas ruas do centro, e ele me falando, Paulinho, me chamava de Paulinho, né? Ainda me chama de Paulinho, apesar de eu já estar ficando com os cabelinhos brancos. Ele falava assim, às vezes na política a gente tem que vender a alma ao diabo, né? E eu me lembro da minha resposta para ele. Eu falei, Eduardo, você tem que tomar cuidado, porque o problema é que quando a gente vende a alma pro diabo, ele sempre vem buscar. E desde então o Eduardo Paes vendeu a alma ao diabo, mas não é esse o assunto, né? O assunto é o Lulinha. Mas apesar da CPI dos Correios ter morrido alguns anos depois, em 2019, a Lava Jato ainda investigava repasses de outros 132 milhões de reais. Eu não disse mais 5 milhões, eu disse 132 milhões de reais da Telemar para a Game Corp entre 2004 e 2016. Para vocês terem ideia do tamanho desse esquema, nesse período a Telemar, que depois virou Oi, foi responsável por 3/4 dos valores recebidos pela Game Corp, 74%, para todos os efeitos. Então, a Telemar bancava a empresa do Lulinha e garantiam a fortuna dele. E aí, assim, é fácil ser o Ronaldinho dos negócios, assim como a Viviane é a Neymar da advocacia, né? Daí, o que veio a seguir você já conhece, o Supremo enterrou a Lava Jato por questões procedimentais, regras processuais, violadas pelos procuradores, pelos juízes do caso e tal, não se falou mais desse assunto, ainda que o Lulinha tenha saído de um funcionário de zoológico que recebia R$600 por mês para um multimilionário com imenso sucesso empresarial, bancado por empresas ligadas ao pai dele. E eu tô aqui, direto no túnel do tempo, mas tem um motivo para isso, né? E lembrando, durante muito tempo a imprensa blindava o Lulinha, porque o Lula dizia, não, mexe comigo, mas não mexe com a minha família. O bom é que quando o Bolsonaro se tornou presidente, a imprensa passou a cagar para esse negócio de preservar os familiares da presidência, que era algo que existia, era meio que um pacto que sempre existiu. Partiram para cima de todos os familiares do Bolsonaro, até a nora, né, do Bolsonaro. Veja que chegaram ao cúmulo de a revista Época ter infiltrado um paciente para a mulher do Eduardo, que é psicóloga, Heloísa, para um paciente falso, fingindo ter terapia para tentar difamar a mulher do filho, a nora do presidente. Então, assim, a imprensa jogou fora toda essa capacidade de respeito aos familiares. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas.
Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.